Oi gente, eu sou a Paty e eu recebi a prova antecipada do livro O Ceifador, do Neal Shusterman, que é lançamento do mês de abril da editora Seguinte. Então eu vou falar um pouco pra vocês o que eu achei do livro e não se preocupe porque o vídeo não tem spoilers. O Ceifador é o primeiro livro de uma série distópica com ficção científica e aqui nós temos um mundo onde os humanos encontraram a imortalidade. Porque quando acontece de uma pessoa morrer por acidente ou numa fatalidade, ela acaba sendo revivida num centro especializado. Quando a pessoa se machuca também, ela tem um sistema no corpo que cura as feridas, então dessa forma não existem doenças também. E quando a pessoa envelhece, ela também pode rejuvenescer quando quiser. E tudo isso acontece porque o mundo é governado por uma inteligência artificial chamada Nimbo Cúmulo, que resolveu todos os problemas do mundo, inclusive a desigualdade social. Porém, com a falta de mortalidade, vem a necessidade de diminuir a população do mundo. E para isso nós temos os ceifadores, que são pessoas treinadas e que têm a permissão para matar pessoas, que aqui no livro é chamado de coleta. As vítimas são escolhidas de forma aleatória, baseada nas estatísticas de morte da era da mortalidade. Por exemplo, muitos jovens morriam de acidentes de carro quando combinado com bebida alcoólica, então o ceifador busca uma pessoa que se encaixa nesse perfil para fazer a coleta. Essas escolhas também são diversificadas entre as etnias das pessoas, então o ceifador não pode ter preferência de matar somente asiáticos, por exemplo. Todas essas regras e muitas outras que eu não falei são criadas pela organização dos ceifadores, que é a Ceifa, e eles são a única coisa no qual a Nimbo Cúmulo não tem poder sobre. Dessa forma, as pessoas respeitam muito os ceifadores por medo de serem coletadas. Então a história do livro é em cima de dois jovens, a Citra e o Rowan. Eles conhecem o ceifador Faraday em situações diferentes, mas os dois acabam confrontando de certa forma o ceifador. E isso resulta dele escolher os dois para serem seus novos aprendizes. Nenhum dos dois quer isso, eles não querem matar pessoas, mas o ceifador Faraday diz que isso é o fundamental para se tornar um ceifador. E como se tornar um ceifador garante imunidade para toda a família, então eles começam esse treinamento com a proposta de que no fim somente um deles vai se tornar ceifador e o outro vai retornar para casa. Eu fiquei muito feliz em receber essa prova antecipada porque eu tinha me interessado muito pela história e já estava de olho no lançamento do livro. E ele cumpriu com as minhas expectativas, então eu gostei muito do livro. Ele tem um mundo bem complexo, mas o mais impressionante é que todas as informações foram muito bem colocadas durante a narrativa. Então ele não é uma distopia que tem um começo lento, onde você demora para entender o mundo criado. Pelo contrário, eu achei que o livro te prende desde o começo. Você já se conecta e entende a história nas primeiras páginas e as coisas mais complexas são explicadas depois. Então, isso contribuiu muito para a fluidez na leitura. Quando eu comecei a ler o livro, eu não queria mais largar ele. Eu gostei muito dos dois protagonistas, eu achei eles bem parecidos no início, mas conforme as coisas acontecem no livro, você vai percebendo as diferenças entre eles. E é claro que depois de tudo que eles aprendem, os personagens se desenvolvem mais e você percebe algumas mudanças também. O mais interessante no livro foi conhecer como funciona o sistema de coleta entre os ceifadores. Você imagina eles pessoas cruéis que matam sem piedade, mas na verdade eles não são treinados para serem assim. Eles sempre devem ter compaixão por suas vítimas e também escolher a melhor forma de fazer a coleta. O ceifador Faraday é um exemplo disso, ele sempre conversa com as suas vítimas, tenta conformá-las, ele encoraja elas a morrerem com dignidade, não com medo ou raiva. E depois ele ainda sofre o luto por elas e por seus familiares. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse poder em mãos de tirar a vida de uma pessoa, ele não esquece o que é ser humano. E isso torna o personagem incrível, sendo o melhor mestre que esses dois jovens poderiam ter. Então, através do ceifador Faraday, a Citra e o Rowan percebem que eles podem ser ceifadores honoráveis que cumprem suas missões e não assassinos. Ao longo da história, nós conhecemos outros ceifadores também. Tem uma ceifadora que é muito famosa e respeitável e ela é uma personagem muito interessante para a história. E é claro que não poderia faltar aquele ceifador sanguinário que mata por prazer e sem piedade, que a gente odeia muito. Esse personagem acaba sendo bem assustador
durante a história. Outra coisa interessante no livro é que entre os capítulos tem relatos desses ceifadores mais experientes. E essas passagens são maravilhosas porque te fazem refletir muito sobre o sistema dos ceifadores. Apesar de ter muitas regras na ceifa, nós também vemos corrupção nesse sistema. O livro trata muito dessa parte moral dos ceifadores, eles discutem bastante sobre a melhor forma de fazer a coleta. Mas no fim, cada ceifador segue a sua ideologia e nós percebemos que esse sistema pode ser facilmente corrompido. Então eu acho que isso promete algo muito legal para os próximos livros. Apesar de vermos muitas distopias sendo escritas ultimamente, eu achei essa bem diferente e muito interessante também. Principalmente porque aqui não temos um governo opressor e sim um mundo perfeito onde as pessoas ainda não estão satisfeitas. As pessoas se machucam gravemente, se jogam na frente de veículos em alta velocidade e depois acabam rindo dessa situação, porque por mais horrível que seja, depois eles estão novinhos em folha e seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. E isso é até citado no livro comparando com o desenho do Papaléguas. Quando o Coiote morre no desenho, a gente acha isso engraçado porque depois ele vai estar lá na próxima cena tentando de novo. Então o livro te faz refletir um pouco sobre o que aconteceria se nós alcançássemos a imortalidade. E ao mesmo tempo você aproveita uma história muito legal e cheia de reviravoltas. Esse primeiro livro não abrange muito aquela inteligência artificial que comanda o mundo, então eu espero que isso seja mostrado mais nos próximos livros. Os direitos de adaptação do livro já foram comprados pela Universal Studios, então eu já estou animada para que saia um filme em breve. Se você ficou interessado em ler o livro, o lançamento dele é agora dia 17 de abril, mas ele já está na pré-venda. Então aproveite para comprar o livro com os links do canal que eu vou deixar na caixa de descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comente aqui embaixo se você gostou da recomendação e vai ler o livro. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!